Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno, viverá mais. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Livra-me, Senhor, dos maus. Protege-me dos violentos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. As palavras bondosas nos dão vida nova. Porém, as palavras cruéis desanimam a gente. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das tuas criaturas. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho. Os seus pecados estão perdoados. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A boa esposa é o orgulho do marido. Mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana,
onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Mas, quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto, e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. O Senhor Deus disse a Moisés: No dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Eu lembro do passado. Penso em tudo que tens feito e não esqueço as tuas ações. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Os ouvidos que ouvem. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Felizes são aqueles que de ti recebem forçase, que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou:
Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Um dia, o povo de Israel será como os grãos de areia do mar. Será tão numeroso que não poderá ser contado nem medido. E no mesmo lugar onde Deus disse: Vocês não são o meu povo, ali ele dirá: Vocês são os filhos do Deus vivo. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. O meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: Como Deus é grande! Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.